Glória a Deus nas alturas, graça e paz, paz de Deus, Shabbat Shalom, e que Deus possa abençoar a todos. Irmãos, já orei ao Senhor, já estou aqui na comunhão e senti de passar um trecho da palavra que hoje eu ainda estava meditando no versículo que até mandei e vou mandar ainda para... Acho que nem vou mandar mais, porque eu vou ler essa palavra que eu senti desejo de ler. Vou dizer que Deus me mostrou, me revelou, não. Eu senti desejo no meu coração de ler esse versículo que me trouxe assim uma alegria, porque a igreja precisa aprender, irmãos. Aprender o que é ser corrigida, aprender o que é a correção, porque ela não faz mal para ninguém, aprender que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos colocou não só, irmãos, para pregar uma coisa, mas para pregar aquilo que Ele manda. E quando nós pregamos alguma palavra que mexe até mesmo em alguma instituição, não quer dizer que nós estamos murmurando ou falando mal, porque nós estamos pregando diante de um público. Agora julgue você e veja se eu estou falando errado. Você tem direito de julgar. Porque nós vamos ler a palavra, vocês vão entender por que eu estou falando, que Deus me trouxe isso. Pois nós vamos ler em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Lemos com a ajuda de Deus e a direção e a guia do Espírito Santo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as pessoas, para os pregadores, voltando para os mestres, né? Para os seus mestres, né? 2 Timóteo 4, 3, 4. Chegou o tempo, irmãos, que as pessoas não toleram mesmo a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O que sai de Jesus Cristo. Porque a única fonte de doutrina não é usos e costumes, quero deixar bem claro isso, mas é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte. A forma de formalidade, de liturgia, isso daí, irmão, é uma coisa que é secundária. Por que é secundária? Porque a salvação está em Jesus Cristo. Não adianta você ter uma liturgia e você não ter Cristo. Você achar que por causa da liturgia você vai herdar a vida eterna. Você está enganado. Você vai herdar a vida eterna por causa de Jesus Cristo. Aí você vai cumprir a liturgia onde você está, tudo bem. Conforme você está, você vai também, não vai contrariar, porque você está ali porque você quer. Mas agora, não vai dizer para outro que não, eu vou ser salvo porque eu faço isso, eu vou ser salvo porque eu tenho aquilo. Isso daí não existe, irmão. Você vai ser salvo se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador e realmente cumprir o que Ele disse. Todo aquele que crer nele, com puro e sincero coração, vai receber a coroa da vida eterna. Se não crê, já está condenado, porque a condenação é esta, que não creram no Filho de Deus. Está escrito, irmão. O verdadeiro evangelho é isso aí. E a falsa pregação resulta o quê? Resulta em falsas igrejas. É isso que Paulo queria dizer. Agora vai eu pregar, eu estou pregando hoje, mas vai eu falar isso aqui, irmão. As pessoas parece que têm prazer de torcer as coisas e não entendem, porque não estudam, não leem, não sei como é que elas entendem a Bíblia. Ora, Paulo falou isso. Se você prega uma doutrina que não é verdadeira, um evangelho que não é verdadeiro, o que vai formar? Vai formar uma igreja falsa. Que o próprio Senhor Jesus chamou do quê? Olha, irmãos, ele chamou de sinagoga de Satanás. Pode pegar Apocalipse lá 2, versículo 9, 3, 9. Eu estou falando mal de alguma coisa? Vocês podem ver, eu não estou. Não citei nome de ninguém. Agora, a pessoa vai se doer, porque ela está sentindo, está mexendo com ela. Por que ela está sentindo? Porque Deus está fazendo ela sentir. E ela vai achar, não, está atacando, tá vendo? Está atacando. Eu não estou atacando ninguém, eu estou falando a verdade. Eu estou falando apenas o que está escrito. Ou eu estou aumentando alguma coisa aqui? Não estou. Né? Paulo falou, muito ele falou sobre isso. Então, irmãos, esses ministros falsos, eles são realmente... Está escrito, vamos ler especialmente lá em 2 Coríntios, irmão, no capítulo 2, versículo 14, 17 e 4, versículo 1 e 6. Vamos lá ler.
A maioria desses ministros hoje em dia são chamados que foram escolhidos, que foram ungidos por Deus, mas na verdade, irmãos, eles estão ali apenas por causa de alguma coisa que é para lucrar, ou ter fama, poder, entende, irmãos? E às vezes são colocados por parentes, às vezes por amigos. Raramente, irmãos, eles são realmente cheios do Espírito Santo. Porque geralmente há sempre um aconchavo nessas pessoas que são assim. Né? Não estou generalizando, né? Esses daí, irmãos, não adianta. Eles já foram aconchavados, eles são para aquilo. Para eles querem glória para si mesmos. Eles querem que o povo dê glória. Eles querem isso daí, irmão. E você vai gostar. Por que você vai gostar? Porque vai massagear o teu ego. Você nunca vai escutar uma coisa lá que pode te pegar você. Porque não vai. E aquilo que às vezes te machuca um pouquinho é o que vai curar. Imagine uma pessoa com uma chaga. Tem que cortar, às vezes tem que pôr remédio. Isso aí dói, irmão. Entendeu? Então temos que ter cuidado, irmãos. O verdadeiro evangelho é falar a verdade. Paulo viu muitos ministros assim, irmãos, em seu dia, pois se alguém, está escrito, se eles vêm pregando um Jesus que nós não pregamos, ele falou, né? E que não é aquele que pregamos, se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram num evangelho, ou que acolheram um evangelho diferente, ou que aceitaram vocês ou toleraram com facilidade, você pode pegar lá em 2 Coríntios 11:4, Gálatas 1:6-9, você vai encontrar lá, está escrito isso aí. Não fui eu que falei. Então você vai pregar isso aqui, hoje eu já estou assim, ó. Quando eu for pregar agora, em qualquer lugar, eu vou pegar os versículos e eu vou ter que falar. Porque eu já fui julgado de muitas coisas que eu já percebi, irmão. Né? Que as pessoas não querem ouvir isso, eles não querem. Eles acham que é o irmão Raul que está atacando ali, está atacando lá, e eu não estou atacando ninguém, apenas eu li, apenas eu estou lendo, e isso vai dar de encontro onde você está, porque lá onde você está acontecendo isso. Então você vai achar que eu estou falando mal do lugar que você está. E não, eu estou falando a verdade, eu não quero que você se perca. Ao invés de você ter cara de piedade aqui, eu estou usando da verdadeira piedade que é Cristo, que é o evangelho dele, que piedade em mim não tem nenhuma, mas tem em Jesus Cristo. E ele vai nos ungindo por misericórdia, conforme a excelência do seu grande amor. Não é que nós temos alguma coisa, irmãos. Pois é, irmãos. Então vejamos bem, Paulo já falava nesses homens, irmãos. Eles vêm sem ser convidados. Eles entram pelas portas dos fundos, irmão, do verdadeiro evangelho. Entendeu? Eles contrariam o evangelho que Paulo pregou. Porque geralmente nem leem o que Paulo falou, irmão. Eles gostam muito do Velho Testamento, que é muito bom ler o Velho Testamento, não estou dizendo que não seja, mas eles gostam muito quando o Senhor Jesus fala, perdoados estão os teus pecados, mas eles não querem suportar quando o Senhor fala assim, ó, perdoados estão os teus pecados, mas agora você tem que fazer isso, porque, pelas obras? Não é por obra, é pela fé, mas o Senhor quer que nós sejamos aperfeiçoados, irmãos. Isso são frutos da obra de Cristo na cruz, porque Ele morreu por nós e nós somos salvos pela graça de Deus. Entendeu, irmãos? Então, isso implica muito. Nós não estamos aqui para pregar para nosso benefício próprio. Ao contrário de muitos, Paulo até falou, não negociamos a palavra de Deus. Está escrito aqui, Paulo falou, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados de Deus. 2 Coríntios 2, versículo 17. Então nós estamos pregando, eu estou pregando aqui, irmão, o Evangelho de Cristo. Eu não sou um falso pregador que vem aqui com aparência de piedade, fazendo promessas para você ficar contente e voltar para sua casa achando que Deus falou com você, e você fica esperando e não acontece nada. Esses homens, irmão, eles vêm com aquela aparência de piedade, pode ler lá em 2 Timóteo, até está anotado aqui, versículo 3, 5. Por quê? Tem que anotar tudo, tem que marcar tudo, porque agora, irmão, as pessoas nos julgam quando nós pregamos a verdade. Estavam acostumados a escutar um evangelho diferente. Mas esses homens que pregam esses evangelhos diferentes,
Agora, eles estão ficando como recipientes vazios, não tem mais o que pregar. Porque não buscam de Deus nas Escrituras Sagradas. Eles estão ficando como recipientes vazios, irmão, como que não tem mais o que buscar, não tem mais, porque não estão buscando as coisas de Deus, irmão. Estão buscando outras coisas. Resistem à verdade, resistem, porque eles não querem pregar a verdade. Eles não querem, porque tem medo. Um tem medo de uma lei, outro tem medo do ministério, outro tem medo que se falar isso pode ofender alguém. Aí tem que ficar com aquele cuidado. A gente mesmo, às vezes, para falar alguma coisa, tem que dar uma volta. Até para falar uma verdade, você tem que dar uma volta, porque todo mundo ficou dodói. Irmãos, não podemos. Eu quero que os irmãos entendam. Eu não estou dizendo que nesse canal tem isso, mas existem pessoas que vêm assistir esses vídeos e depois deixam comentários terríveis. Se eu fosse responder todos, irmão, eu tinha coisa para falar. Agora, essas pessoas são murmuradores, porque não tem coragem de falar pessoalmente, ou de ligar. Murmurador é aquele que não tem coragem de pôr a cara e falar a verdade. Porque a pessoa que fala a verdade, ele não está murmurando, ele está mostrando o que ele está falando. Então nós temos que entender que esses falsos pregadores, irmão, eles vêm sim com uma aparência de piedade. Ai, mas depois, irmão, se você precisar mesmo da misericórdia, você já sabe onde é que você vai encontrar, só em Jesus Cristo, que se joga fora, corta a liberdade e acabou. Se for parentes deles, não. Tá vendo? Está falando de uma igreja. Estou falando não só de uma, mas de várias. Porque tem muitos lugares que são assim. Agora você veja se a sua está enquadrada nisso. Se ela tiver, o que eu posso fazer? Então ela está contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, não foi eu. Eu não estou usando o nome de denominação. Estou falando do que está escrito. Estou falando do que está escrito. Eu não posso torcer isso aqui para benefício de ninguém. Eu tenho que falar a verdade. Porque essas pessoas que fazem isso, que torcem a palavra, irmão, são reprovados na fé. Segundo Timóteo 3,8. Eu não quero ser reprovado na minha fé. Eu não quero, irmãos, que Deus faça com que eu venha perecer, porque eu quero agradar alguém. Porque, irmãos, o evangelho desse daí, irmãos, dessas pessoas vazias, que começam a colocar, encher o recipiente da pessoa com promessas, com tantas coisas, irmão, eles são, na verdade, irmãos, eles são ali pessoas que estão com aquela aparência, e esse evangelho não salva ninguém, irmão. Não se falou de Jesus Cristo, não se falou de salvação, não se alertou sobre o pecado, entendeu? Então Deus os entrega as mentes depravadas mesmo, Deus entrega, porque o povo não quer ouvir, então tá bom, fica aí mesmo, pronto. E aí Deus manda outros pregar. Tem gente que acha que a gente está falando mal. E fala, está falando mal da nossa denominação. Que denominação que eu falei aqui? Não falei nenhuma. Estou falando de todas. Ao mesmo tempo que eu não falei de nenhuma, eu falo de todas. Por quê? Porque em todas não existe igreja perfeita. Todas elas vão ter alguma coisa. Porque você vai achar defeito? Você acha defeito em mim. Por que não? Eu não sou santo. Mas olha você no espelho, vê se você deixa de ficar vendo defeito do teu próximo. Isso daí sim é errado. Agora, você ensinar a verdade não é errado. Você falar para a pessoa que está errado, entendeu? Está errado, que você tem que tomar cuidado com a picadinha de abelha, ou que você tem que tomar cuidado com outras coisas que estão surgindo no mundo aí. Com ideologia de gênero, você tem que tomar cuidado. Porque tem pregadores que, irmãos, vocês não querem saber, viu, irmão? O que eu já ouvi em algum lugar. Que não são contra isso, irmãos. Vocês sabiam disso? Não são contra. Não estão muito preocupados com isso. Estão preocupados em ver as denominações cheias. E isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem que bater de frente contra o pecado. Ele tem que contrariar aquilo que muitas das vezes, irmãos, as pessoas querem. Que hoje no mundo eles querem tudo aquilo que é o invertido daquilo que é de Deus. Por isso que muitos pregadores são lacrados, não podem pregar, não pode falar. Porque ele vai falar, se ele for falar a verdade, ele vai contrariar uma nova lei, vai contrariar alguma coisa, alguém vai se doer. Então nós vamos ter que parar de pregar, porque já que é assim, então... Quem quiser, fique lá com seus falsos profetas. Depois, se for para o inferno, a culpa não é nossa, não é? Só que nós não estamos mandando ninguém para o inferno.
Se nós estivéssemos mandando, nós nunca mandamos. Eu, pelo menos, nunca mandei, irmão. Agora tem gente que entra nos comentários e manda a gente, fala que a gente é anticristo, etc, etc. Mas não tem problema. A gente não está pregando contra Cristo. Ao contrário, estamos pregando o evangelho verdadeiro. O evangelho não de psicologia. O evangelho não de nada disso. Um evangelho, irmãos, não é um evangelho recusando o evangelho verdadeiro. Não é um evangelho usando de imitação, fazendo aquelas imitações, muda até a voz e faz aquilo tudo e grita, parece que Deus entrou na pessoa. Não, nosso evangelho é outro agora. Eu já fiz muito isso quando eu estava em um lugar. Agora o meu evangelho é o de Cristo, é diferente. Eu sou o que sou, prego o que Deus mandou e acabou. Se Deus, o que Deus trouxe em frente, acabou. O que Deus me trouxe em frente, eu prego. A verdade é essa, que a verdadeira autoridade cristã está na Escritura. E não tem nada que adicionar nada, nenhuma revelação e nada, se Deus não traz em frente. Se traz em frente, tem que estar dentro do que está escrito. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Se nós, irmãos, adicionar alguma coisa que não seja isso, o Senhor, ou dizer o Senhor me disse, quando o Senhor não disse, ou dizer eu tive um sonho assim, 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 quando aquele sonho não é para se falar, porque existem, tá, irmão? Existem sonhos, existem visões, mas tem coisa que a gente pode até falar, mas tem coisa que não. Isso pode ser uma imitação que pode enviar até pessoas para o inferno, porque você está criando uma doutrina que não existe, você está falando uma coisa que você não sabe, você escutou de outro. E você está querendo passar algo que não está escrito em lugar nenhum. Eu já vi. Porque existem coisas que não estão escritas na Bíblia e tem muitos pregadores que falam. Por exemplo, irmão, só para os irmãos terem uma ideia. Não cai uma folha de uma árvore se o meu Pai que está no céu, sem a vontade do Pai que está no céu. Isso não é bíblico, irmão. Você pode até usar esse... Eu já não uso mais isso aí, porque eu também já usei, tá, irmão? Mas depois que eu descobri que isso está escrito no Alcorão, na Sorata número 50, eu não uso mais. Aí tem irmão que diz, está escrito na Bíblia, mas aí você pergunta para ele qual versículo, ele não vai achar nunca, porque não está escrito na Bíblia, irmãos. Vocês estão entendendo? Como é que eu posso dizer que foi o Espírito de Deus que me mostrou, se eu estou falando que está escrito uma coisa que nunca foi escrito? Está escrito assim, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça. Agora, nós sabemos que uma folha também não cai. Porém, irmãos, veja bem, porém, eu não posso afirmar que aquilo está escrito. Que aquilo ali foi o Alcorão. Já que está no Alcorão, eu prefiro nem usar. Porque senão pode trazer uma confusão na mente de quem conhece. Nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam ninho. Aonde está escrito? Teve um lugar aí que o meu irmão ficou procurando quase meia hora e não achou e teve que mudar a pregação, porque não está escrito, isso é um provérbio. Se eu não me engano, eu não quero aqui errar, foi um pregador, eu não vou nem falar o nome dele, que usou um provérbio desse numa das suas pregações. Mas não está escrito na Bíblia isso. Está entendendo? A pessoa dizer que está escrito, ainda mandou, pediu para o povo ajudar ele a procurar. Olha, irmão, eu não vou condená-lo, porque é pessoa que não conhece, mas aí que está o problema, irmão. Por que não conhece? Porque é impedido de estudar, é impedido. Só tem que ler. Mas, irmão, tem coisas que a gente tem que se aprofundar. A palavra de Deus diz, examinai as Escrituras, porque elas são aquelas que testificam de mim. Agora, quando você tem uma autoridade, você sabe que somente as Escrituras precisam ser ensinadas. E a verdadeira pregação é aquela pregação do Evangelho que nos liberta do pecado. É a pregação do Evangelho, irmãos, que muitos não querem pregar. Não querem, porque sabe que essa pregação ela não vai trazer muitas pessoas, não vai atrair muitas pessoas, só vai atrair os que são de Deus, aqueles que querem aprender mesmo, certo? Ele vai se sentir melhor se ele pregar coisas extraordinárias, que ele viu um anjo, que ele viu não sei o que, um querubim que desceu com asa de ouro, não sei o que, está passando no corredor. Irmão, pelo amor de Deus, aí tem um padre aí que está pregando assim agora, e não é só... eu cheguei a ver o vídeo dele, mas vou ser bem sincero, irmãos. Aí alguém fala assim, não, mas Deus está se usando. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Eu estava vendo ele pregar, onde é que ele falou de Jesus Cristo? Ele não falou nada, irmão. E outra coisa, tem um monte de igreja que prega igualzinho.
Tudo igual, irmão, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Será que os irmãos não estão enxergando que isso aí é fruto do ecumenismo, da federação? Será que vocês não estão vendo isso? Quanto que eu já falei aqui, irmão, sobre essa federação, e vocês parecem que não estão entendendo, irmão. Mas tudo bem, o que eu posso fazer, né? A gente tem que ter misericórdia, tem que ensinar, irmãos. Irmãos, os ministros falsos, eles não pregam uma fé salvadora que conduz à obediência de Deus. Eles também, irmãos, não falam sobre o julgamento e sobre o inferno. Dificilmente, você pode ter certeza, dificilmente, um ou outro que fala uma vez ou outra, mas você não vai escutar a palavra assim. Porque quando você escuta, você fica até, ai, tá colocando medo. Esses dias uma pessoa falou que eu estava colocando medo. Ué, então o Senhor Jesus, então não posso pregar 24 de São Mateus, não posso pregar. Porque o Senhor Jesus ali só falou de guerra, rumor de guerra, terremoto, vulcão, furacão. Falou de falso profeta, falou de tanta coisa que o sol ia escurecer. Já pensou pregar isso daí, irmão? A pessoa então vai ficar em parafuso, porque não está acostumado a ouvir isso daí. Porque não conhece, só tá. Porque pega a Bíblia e joga em cima do guarda-roupa, irmão, quando chega do culto. Não sabe nem o que falou. Só sabe quando falou, olha, Deus falou assim comigo na palavra. É porque a palavra, não sei o quê. Irmão, que palavra? Você não escutou nada, você não entendeu nada. É muito fácil eu ler um versículo aqui, fechar e começar, irmão. Eu consigo fazer isso. Só que tem uma coisa, irmão. Então quando você pregava antes não era Deus. Eu não estou dizendo que não seja Deus, irmão. Tem muitos homens de Deus que têm o dom, sim. Por que não? Porém, irmãos, isso não é um costume, não é toda hora. As coisas de Deus têm uma temperança, irmãos. As coisas de Deus, irmãos, não adianta ele prometer que você vai ganhar um carro, ganhar uma casa, que Deus não sei o quê, e você ganha o mundo inteiro e depois você pode perder a alma. Como é que fica? Não adianta, irmão. E esses homens, eles falam, pregam e eles depois ganham dinheiro em cima daquilo que eles falaram. Na verdade, eles não têm outro motivo mesmo para... Eles distorcem o evangelho para torná-lo palatável, para que as pessoas crédulas, né, que creem naquele evangelho, né, lhe deem algum dinheiro. Eles eliminam todas as verdades que as pessoas não querem ouvir, entende? Eles eliminam. E sabe que ali tem problema, mas ele vai eliminar tudo aquilo ali, não vai ensinar nada, deixa assim mesmo, passa por cima. Ele só vai usar a verdade quando é para atacar alguém que ele quer. Ele vai pegar aquilo, ou às vezes nem usa da verdade, ele pega e usa aquela verdade não como verdade, mas como uma arma destrutiva contra um pequenininho do Senhor. E aí começa a bater em cima dele, bater, quando vem no culto, bate, até que ele pensa mesmo que Deus não é mais com ele, e daqui a pouco ele vai embora e entra numa depressão. E quantos que já perderam a vida por causa desses evangelhos? Isso daí, irmão, e a gente não pode falar nada, irmão, não pode falar nada. Porque eles são como Judas, tá? Eu vou pregar, tá? Que foi possuído pelo demônio, porque ele roubou dinheiro, vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E eles são como o Simão, aquele mago também, que ele adivinhava as coisas. Entendeu, irmãos? Desejava comprar o Espírito Santo e negociar para obter poder, irmão, entendeu? E hoje é a mesma coisa, irmão. Irmãos, a Bíblia não pode ser considerada como contendo a palavra de Deus. Quando a pessoa fala isso, ele já está mostrando que ele não é um homem de Deus e que ele está pregando não é verdade. Quando ele fala isso, tem muitas pessoas que estão em denominações que estão escrito isso, mas não falam isso, porque não concordam. Mas não tem coragem de falar diante do povo. Porque eu vou ser bem sincero, eu falava, irmão. Não sou melhor do que ninguém. Aí o que acontece? Você saiu do sistema, você entrou na verdade, o sistema dá um jeito de te arrancar, o próprio Deus tira você, não tem jeito, porque o sistema não vai querer você, tá entendendo, irmão? Você não está de acordo com ele. Por isso que tem essa apostasia. Apostasia na igreja. Não é apostasia das pessoas, é a igreja se apostata. O povo, que igreja somos nós, né, irmão? Na verdade. Mas a cúpula se afasta, se apostata, abraçando um outro evangelho, entendeu, irmãos? Outro evangelho. Qual é o evangelho? Aquele que vai dizer que Deus vai te abençoar,
que vai virar o teu cativeiro, entendeu? E isso, irmãos, infelizmente, atrai os ouvintes, porque quem que não está aprovado hoje, irmãos? Quem que não está passando dificuldade? Quem não está enfermo? Aí a pessoa fala, mas eu vou lá buscar por causa da minha enfermidade. Irmão, ora a Deus, confia na tua oração, Deus pode te libertar. Ou chama um irmão para orar por você, não é errado. Comunica com alguém a tua necessidade. Você não está pedindo nada para ninguém, isso não é errado. Não, porque não pode pedir, porque tem que esperar Deus revelar. Mas pelo amor de Deus, irmão. Deus não é empregado de ninguém. A palavra de Deus já está escrita assim, se alguém sabe fazer o bem e não faz, já peca. Se eu estou vendo uma necessidade ali e eu tenho condições de suprir, para que eu vou esperar e buscar alguma coisa? Eu vou lá e supro, está escrito já. Mas se não for por Deus, eu estou suprindo uma coisa errada. Mas você fez o bem. Agora, se a pessoa falar, olha, Deus abençoe, irmão, realmente eu estou precisando, glória a Deus, tudo bem, você vai falar, irmão, Deus abençoe. Eu vou ser sincero, irmão, não estava precisando assim, mas eu agradeço, irmão. Pode ter sido um sinal na minha vida. Pronto, irmão, do mesmo jeito, de uma forma ou de outra, não vai se perder nada, irmão. A gente tem que ser sincero. Agora fica botando polêmica num porque tem isso, porque tem gato, outro porque tem cachorro, outro porque tem periquito, outro porque não tem o quê. E não atende ninguém e o dinheiro vai para onde? Aí tem aquela aparência, eu fui lá, mas meu coração fechou. Eu não senti, sei porquê. Pelo amor de Deus. Mas se fosse na casa de um ministro evangélico, você sentia. Podia ter o que fosse lá dentro, você ia sentir. Não precisava nem sentir, você já saía já preparado para fazer. Esse negócio de sentir aí tem muito cuidado, viu, irmão? Sentimentos a gente pode ter. Tem um sentimento de amor, sentimento de misericórdia, sentimento de piedade, sentimento de ler. Fiquei com vontade, sentimento de ler um trecho da palavra. Não tem problema. O negócio de dizer que eu senti que eu tinha que fazer isso e deu certo. Não, tem que ter cuidado quando abre a boca para falar isso. Hoje eu estou me policiando muito, porque eu já fui muito disso. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não estou contra ninguém, não estou murmurando contra ninguém, porque murmuração é quando você fala pelas costas, quando você não tem coragem de colocar o rosto aqui e falar a verdade. Isso é murmuração. Murmuração é quando você fala escondido. Procura aí no dicionário o que quer dizer murmuração. Quando você fala escondido de alguém ou de alguma coisa. Agora eu estou falando aqui para todos ouvirem. Isso aqui não é murmuração. Eu estou sendo sincero, estou falando a verdade. Eu estou falando que o Evangelho de Cristo é o Evangelho da verdade. É o Evangelho que liberta. É o Evangelho que cura também. É o Evangelho que vira cativeiro também. Mas o principal deste Evangelho é a salvação da alma. E é isso que você tem que entender. A prioridade deste Evangelho é que você tem que crer na Bíblia como a inteira e inerrante palavra de Deus. Fora disso, não tem evangelho, é um falso evangelho. E se for falso evangelho, você continua na mesma coisa, você vai patinar o resto da vida nisso daí, e no final, você vai perder, quando passou 30, 40 anos, você vai dizer, nossa, perdi o meu tempo, já podia conhecer a Bíblia, já podia saber tanta coisa bonita que está escrito, e eu não fiz nada disso. Agora estou velho, não tenho mais tempo. Mas você que ainda tem força, busque o Senhor, clame a Ele, estude a Bíblia, leia mais, se aprofunde mais. E não fica pensando que tudo é murmuração, não, porque tem coisa que vem para o bem, irmão. Que a gente fala aqui, mas é só para o bem. Eu não quero mal de ninguém, nem de instituição nenhuma. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo nos instituiu agora, nesses últimos tempos, para falar isso. Por isso que Deus permitiu que nós passássemos por alguns lugares para a gente entender. E agora a gente entende e pode falar com toda a liberdade, não desejando o mal de ninguém, não generalizando também, porque sabemos que tem muitas pessoas do bem, mas sabemos também que essas pessoas do bem têm que ouvir a verdade. E se nós escondermos a verdade, aí sim nós estamos sendo coniventes e estamos sendo omissos, e omisso não é nenhuma virtude. Tenhamos cuidado para que nós possamos entender e compreender a beleza do Evangelho de Cristo e a salvação que por Jesus Cristo recebemos através do sofrimento, morte e ressurreição para expiação dos nossos pecados, e um dia, com certeza nos nossos corações, que não por causa das nossas condições, mas pela misericórdia de Deus, herdaremos a coroa da vida eterna. Deus abençoe, que o nome de Deus seja glorificado. Amém e amém.